E aí, pessoal, tudo bom? A gente hoje vai começar a estudar polímeros. Exatamente, polímeros. E onde é que tem polímero, Gustavo? Polímero tem proteína. Proteína é um polímero, né? Uma macromolécula, uma molécula bem grande, formada por unidades que se repetem. As unidades que se repetem são os monômeros. Plástico é um polímero. Garrafa PET é um polímero. Então, pessoal, a gente tem vários polímeros no dia a dia. Vamos começar agora, vem comigo. Vamos lá, né, pessoal? Então vamos começar a falar de polímeros. Então, para falar de polímeros, eu quero começar falando de um acidente de Fórmula 1. Eu tenho um filho, Vinícius, o mais novo, que adora a Fórmula 1. E a gente sempre que pode assiste com ele. E aí, olha, no Grande Prêmio do Bahrein, em 2020, o que é que aconteceu? O piloto Romain Grosjean sofreu um acidente seríssimo e o carro dele ficou em chamas. Logicamente, ele estava dentro do carro. E olha ele saindo do carro, pessoal, praticamente ileso. Aí você pergunta, Gustavo, a roupa do piloto protege ele contra incêndio? Pessoal, protege sim. Isso é um polímero, uma macromolécula formada por unidades que se repetem. Esse polímero é produzido pela Dupont e o nome dele é Nomex, que é uma poliamida. E olha, pessoal, esse polímero é muito, mas muito resistente ao calor. Então, só para a gente ter uma ideia, olha o teste do Nomex. Vê esse teste que a indústria Dupont, a mesma que criou o Teflon, os da panela, outro polímero, colocou. Olha para aí, pessoal, isso aí é um macacão igual de Romain Grosjean. Olha aí, pega fogo, muito, muito fogo mesmo, né? E ele resiste, pessoal. Olha a resistência. E ele não queimou. Logicamente, tudo tem um limite, né? Ele não pode ficar eternizado ali dentro pegando fogo, mas aguenta por um bom tempo, o tempo do piloto ainda ser atendido, ser salvo e sair praticamente ileso. Olha aí, ó, a roupa não queima nem quem está vestindo ela. Então, isso aí é um polímero, tá bom? Então, pessoal, a gente agora também sabe que existem outros polímeros, tá? A gente pode falar, por exemplo, de uma forma alotrópica do carbono, que é o grafeno. O grafeno, até para concreto, está sendo usado. Ele é um perfeito condutor térmico, flexível, rígido, impermeável, propriedades únicas, pessoal. Então, ele está sendo usado na obtenção de energia, tecnologia da comunicação, engenharia na construção de aviões, saúde com construção, por exemplo, de válvulas cardíacas, grafeno, também a tecnologia a serviço da vida. Olha aí, ó. Memoristor de grafeno é ideal para a computação que imita cérebro. Olha, pessoal, uma sinapse artificial feita de grafeno. Então, a ciência tem coisas belíssimas para serem ainda cada vez mais exploradas, né? Melhorando a qualidade de vida de todos nós. Olha aí, pessoal. A gente tem também, ó, cientistas criaram retina artificial que pode restaurar a visão. Olha aí, os cientistas desenvolveram e implantaram uma retina que, no caso de alguns tipos de cegueira, pode, por exemplo, pode trazer de volta a visão. O implante é feito com uma fina camada de um polímero condutor colocado sobre a base de seda e coberto por esse polímero. O polímero semicondutor, pessoal, atua como uma célula fotovoltaica, absorvendo fótons quando a luz entra na lente do olho. Quando isso acontece, a eletricidade estimula os neurônios da retina, preenchendo a lacuna deixada por fotorreceptores naturais danificados e a pessoa volta a ter a visão. Então, olha, a gente pode ver que existem diversos polímeros. Então, vamos lá. O que é um polímero? O polímero é uma macromolécula formada por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem são chamadas de monômeros, que são as unidades pequenininhas. Então, pessoal, o polímero é o prédio, é a parede, e o monômero é o tijolo que forma esse prédio, que forma essa parede. Então, monômero forma o polímero.
Veja bem, outra coisa, existem vários tipos de polímero, tá? Eles podem ser naturais ou biopolímeros, quando ocorrem na natureza, por exemplo, a borracha natural, né? E podem ser também polímeros artificiais, que são elaborados em laboratório, como, por exemplo, o plástico. O plástico comum ele é derivado do petróleo. Então, existem polímeros naturais e polímeros artificiais. Gustavo, proteína. Proteína é um polímero, né? É um polímero formado por aminoácidos. Outro caso que a gente pode classificar os polímeros é que eles são termoplásticos, são polímeros que podem ser processados sob aquecimento. Eles possuem, guarda isso, cadeias lineares ou ramificadas, com forças de interação, as ligações entre as moléculas bem fraquinhas. Então, quais são os polímeros termoplásticos? Polietileno, PVC, poliacrilato de metila. E temos também, pessoal, os polímeros chamados de termofixos. Não podem ser amolecidos com aquecimento. Eles mantêm-se permanentemente rígidos. Então, aumentou a temperatura, ele quebra, mas não amolece, tá certo? Ele tem, por conta dessa característica, cadeias lineares ou cadeias cruzadas, tá bom? Então, os polímeros, eles podem ser o que, pessoal? Podem ser termoplásticos ou termofixos. Outro detalhe é que, por exemplo, o plástico ele pode ser mole, como esse aqui do livro, por exemplo, que está cobrindo o livro, e pode ser um plástico mais duro, como, por exemplo, esse plástico aqui do material. Isso aqui não é nem bem um plástico, mas pode ser um plástico mais duro. O que é que faz o plástico ser mole ou ser duro? É o tipo de cadeia que ele tem. Se a cadeia for normal, ele é um plástico duro. Se a cadeia for ramificada, ele é um plástico mais mole. Feito aquele plástico que cobre a comida, por exemplo, né? Quando termina de comer, aí chega lá e a gente cobre com aquele plástico que parece um papel. Outro detalhe importante, pessoal, é quando a gente fala também de elastômeros. As borrachas têm grande elasticidade. Você aperta, puxa e depois ela volta à forma anterior. Então, isso é caracterizado como um elastômero, tá certo? E os tipos de polímero? Polímero pode ser por adição, quando eu repito várias vezes o mesmo monômero, tá? E aí eu tenho um homopolímero, quando todos os monômeros são iguais, e tenho, pessoal, um copolímero, quando os monômeros são diferentes. Por exemplo, o nylon. O nylon ele é formado por monômeros diferentes. Ácido e amina, ácido e amina, ácido e amina. O plástico é formado por eteno, 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 eteno. Então, quando ele é formado por monômeros iguais, ele é um homopolímero igual. E quando ele é formado por monômeros diferentes, ele é um copolímero. Então, é bem interessante essa análise, né? Então, outra característica é o tipo de polímero. Pode ser de adição, condensação. Então, só para você ter uma ideia, o polímero de adição é aquele que vem de uma reação de adição, uma reação de soma dos monômeros, dos reagentes. Então, são diversos, tá? Polietileno, PVC, poliestireno, uma quantidade enorme que a gente vai ver. E você também pode analisar que nos casos do polímero de adição, olha como é interessante, a dupla ó, vai quebrando e vai se juntando, dando origem a um monômero duplo, formando um polímero saturado. Então, o monômero tem dupla e o polímero ele só tem ligação simples. Por quê? Porque é uma reação de adição. E na adição, a quebra da dupla. Não é legal isso? Então, a reação de adição forma um polímero de adição. Tá certo? Então, pessoal, essa primeira aula é para a gente entender o que é um polímero. Nas próximas aulas, a gente vai estudar tipos de polímeros. Beijão, pessoal. Até a próxima.